Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Deveria existir uma ciência do descontentamento. As pessoas precisam de dificuldade e opressão para desenvolver músculos psíquicos. Excerto de frases reunidas de Muad'Dib, da Princesa Irulan. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver. Ele também teme a proclamadora da verdade. E aqui Sora, mais perdida que... Ih, caraca, esqueci minha frase, meu Deus. Perdida mesmo. Tô perdida na especiaria. Bem-vindos, Arax, e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 19º episódio e vamos analisar o 19º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. E eu também tô perdido. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 218. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros. Atreides! Nós. Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, e que ao ler esse capítulo, viu a importância do uso da voz para escapar até mesmo da morte. Por isso, ele está treinando diariamente com a sua digníssima, beijos Bruna, mas por enquanto ele só consegue dizer sim, senhora. Ele, Hildon Patroa Amanda Oliver. Peraí, que eu vou só perguntar pra minha mulher se eu quero falar alguma coisa sobre isso. Ai. E para nossa felicidade, grande Hildon, temos o retorno dela, dessa reverenda madre de muitos universos, muitos. Ela que gravou o primeiro episódio do DunaCast desse ano. Começamos Duna, né? Toda a análise de Duna com Sora. Aliás, um episódio que está bombando, viu? Já está em segundo lugar já aqui na nossa listinha aqui dos nossos episódios. Pois ele é introdutório, né? Esse é o universo de Duna. Ela, que já falei aqui, mas Sora Barbosa do Central Pandora. Olá, pessoas! Mais uma vez, estamos aí para explorar essas aventuras desérticas com muita especiaria e altas peripécias em meio à areia. Altas aventuras. Isso é perigoso. Especiaria e peripécias juntos é uma coisa perigosa. Sim. Mas, feitas as devidas apresentações, e com esse retorno da Sora do Central Pandora,
Eu tive que marcar. É difícil, gente, mas a gente conseguiu trazer a Sora mais uma vez. Eu preciso preparar algo especial. Sim, Pois caro ali, vamos tirar. ouvinte. Está na hora de você tirar seu caderninho da gaveta e começar a anotar a receita suculenta do cafezinho Frame. Chega... Hildon, eu vou ser honesto com você. Chega de saliva Frame. Hoje vai ser uma coisa diferente. Eu vou mudar isso, tá? Nosso café de hoje, ele se chama enfezado de cafeína. Por que ele é enfezado de cafeína? Não, nem tem. Porque a semente... É sério! A semente do café é dada para os ratinhos de Arrax, os muadibes, que chupam a frutinha e engolem a semente inteira. A semente passa intacta pelo processo digestivo e é expelida junto com as fezes. No estômago, as sementes absorvem alguns ácidos e enzimas, ocorrendo uma fermentação natural. Bora de cafezinho enfezado, Frame, Hildon! Deve ser cheirosíssimo, né? Ai, caralho, nem cantei ainda, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir adiante, porque Esse é o café pra quem tá de dieta, porque se eu ouvir a receita, você não come mais nada. Não. Ai, caralho. É só ainda dá corda. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 19. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 18º capítulo, que foi o episódio chamado O Plano de Yue. Grande Hilda e grande Sora, a gente vai fazer aqui uma breve recapitulação, porque eu não gosto de rever esse capítulo, me deixa emocionado, porque é um capítulo em que o meu lindo Duque Leto Atreides, ele descobre finalmente quem é o traidor da pior maneira possível, né? É um capítulo curto, Hilda e Sora, só tem 4 páginas, e a gente vê muito pequenininho, assim, mas assim, de uma... Super denso, cara. É denso. 2 mortes já de cara, assim, no capítulo. A gente vê ali o contrabandista Smartwick. O Duque encontra ele lá morto. A gente encontra também a Shadot May, esse personagem tão legal, também morta, né? E a gente descobre que aquele sem vergonha, safado... Agora ele é sem vergonha, safado. Porque ele pegou o corpinho do meu Duque Leto, estava lá todo, levou um dardo, estava meio que atordoado. Ele se aproveitou do corpinho do meu Duque, até tirou o dente do Duque, colocou um dente falso, né? Com veneno, porque ele disse que a chance do Duque era aquela para poder matar o cara que ele queria matar. Ele queria matar o Barão Vladimir Harkonnen, e a única maneira que poderia acontecer era o Duque Leto fazer aquilo, apertar lá o dente falso, quebrar e sair o veneno. E aí, obviamente, o Duque vai morrer também nessa brincadeira se ele fizer isso, né? Porque eu ainda estou confiante que vai ter uma reviravolta. O Frank Herbert não é um cara tão ruim assim. É nada. Não. O personagem principal não morre, né? Não morre. Não é destaque, tá vivo até hoje, né? Mas eu já li o livro mais de 30 vezes, eu tenho certeza que muda, porque o tempo vai passando e as coisas... As letras mudam, né? As letras embaralham, as coisas mudam. Então, a minha vontade vai Chama multiverso. Multiverso, exatamente. Eu vou começar a criar essas... Como é que é? As fanfics do Pascoal aí. Eu já ia dizer, cara, tem um cara que tá ganhando dinheiro aí com isso aí há muito tempo, bicho. Chama-se Brian, tu conhece? Eu acho que era isso, né? Ele foi... Ia ser mandado igual um peru amarrado para a festa do Barão, né? Que é recebê-lo. E acho que são os pontos principais desse capítulo. Finalizada a nossa recapitulação,
precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio do Grande Sora. Estamos aqui no Notícias do Império. Não tem assim, muitas novidades do universo de Duna, só que, olha como Duna tem um karma, cara. As coisas para o universo de Duna não são fáceis. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas nunca foi. Nunca foi. Sempre Duna é lançado no meio da pandemia, é lançado um mês antes na Europa e depois um mês chega nos Estados Unidos junto com o Ganha o Oscar pra caralho e o Will Smith resolve dar um tapa na cara do Ninguém lembra que Duna foi o maior vencedor. Aí acontece que a gente tá tendo uma série que tá sendo feita pela HBO, série Sisterhood of Dune, que deu um maior problema, o diretor saiu uma das atrizes principais, que não estava de acordo com o que o Villeneuve estava fazendo nos filmes, a estética. Cara, uma confusão. Tinha paralisado tudo. E aí, eles, essa semana, colocam: as gravações vão começar a ocorrer em Budapeste. E aí, os atores entram em greve. Primeiro os roteiristas e agora os atores, né? Nossa, é verdade. Exatamente, os roteiristas já estavam de greve. E agora os atores, cara. Então não vai ter... A última greve dos roteiristas que rolou, acho que foi em 2008, eu acho, não lembro. Cara, muito filme deixou de acontecer, muita série. O próprio Liga da Justiça do George Miller. Lost se perdeu. O final de Lost foi, assim, eu não tenho nada contra, mas eu acho que muito foi responsável pela greve dos roteiristas, porque acabou bagunçando realmente Eu passo pano pro final. Eu também passo. Lost, porque nada importa. A jornada que importa. A jornada de Lost foi linda. Então tem muita coisa não. E é isso. É isso que nós temos de universo de Duna, da série de Duna, né? Mas nós vamos vencer mais uma vez. Não tem como não acontecer isso. Toda vida quando vem com dificuldade é melhor. Porque os guerreiros de Muad'Dib vão pra cima e a gente consegue... Eu queria as coisas fáceis. Eu sou adepto das coisas... Esse povo que chega assim, na dificuldade é melhor a gente aprender. Não, eu quero aprender na moleza. Não, também, mas já que não é, a gente tem que... Igual olhar ali, as uvas estão verdes, né? Igual tem que dizer que estão verdes e ir pra cima. É isso aí mesmo, é o que a gente tem e vamos nós. Eu vou falar, até queria que o filme de Duna fizesse um mega sucesso e se tornasse, sei lá, um novo Star Wars no cinema, mas... Ela é legal, difícil. Ela é muito legal mesmo, muito legal. Mas olha só pra gente complementar aqui, antes de passar para nossas pitadas de melange, hoje eu tenho a minha pitada também. Legal, um youtuber que eu descobri muito interessante. Mas olha só, Rildo, eu queria só falar rapidamente que no Spotify, tá? A gente, aliás, nas plataformas que está o DunaCast, são várias, tá, gente? Tá no Deezer, tá na Amazon, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, tá no Apple Podcasts, tem vários. E a gente tem uma estimativa de quanto por cento está distribuído, né? 71%, 71,5% é a galera ouvindo a gente no Spotify. 17,5% segundo lugar do Apple Podcast, a galera aí, os corrinos, tudo vendo a gente lá no Apple Podcast. 2,8% no Google Podcasts, 2,6% na Amazon e 5,5% em outros, né? Então a gente tem outros que são vários outros, que é distribuído para vários outros. Então é interessante a gente ver aqui essa proporção, tá? A gente ainda tem 70% do nosso público ainda masculino, tá? Feito por ouvintes homens. E 28,7% por mulheres, tá? Então a gente, inclusive, até salientar que a gente tenta aqui, né, no que é possível, equilibrar isso. A gente sempre quer sim a presença feminina. E hoje, com a Sora aqui, a gente tá deixando tudo igual, viu, Rilo? A gente tem a mesma quantidade
de homens e mulheres que vieram aqui no DunaCast Que massa. para se apresentar. Então é bem interessante porque a gente tem essa preocupação, a gente sempre faz isso, né? A gente faz essas anotações. Só faltam, assim, é a mesma quantidade de pessoas, né, convidadas, homens e mulheres, mas ainda tem 2 episódios a mais para homens. Então daqui a pouco a gente consegue. E o legal bater. que principalmente pela tua curadoria, né, é uma coisa orgânica, uma coisa que flui, né, não, é porque graças a Shai Hulud, né, a gente tem um ciclo de pessoas incríveis que falam de ficção científica. E nesse Sim. ciclo tem mulheres fantásticas, né, cara? Então, que Sim. massa a gente sempre tá atento a isso. E vamos ouvir, cara. Vamos ouvir as vozes, vamos cada vez mais ficar atentos. Por exemplo, eu sempre faço propaganda mesmo pro canal da Sora, que eu acho muito massa. Inclusive, parabéns, Sora. Foi até indicada lá pelo... Foi falado lá pelo Quadrinhos da Sarjeta, na live dele. Sim. Links, O né? link. Obrigada. Parabéns pelo trampo, cara. O trampo de vocês é muito foda e eu sou fã. Pô, valeu mesmo. Então, para não mais delongas, vamos então para nosso quadro Pitadas de Melange. E olha só, vou começar hoje com a Pitadas de Melange. Eu gosto muito, claro, quase todo mundo hoje em dia curte muito YouTube. Você vai lá vendo alguma coisinha, vai pesquisando. E eu achei um canal muito massa, Hildon e Sora, que é um canal chamado Eu Afro, tá? Eu ainda queria saber de qual país ele é em português, claro, aquele português mais quase puxando um pouquinho para português de Portugal, né? Mas eu vou só ler aqui, Eu Afro. É um canal de desenvolvimento pessoal e remete à descendência africana. Junte-se a mim enquanto partilho a história, cultura e visão do mundo da África e o que tudo isso realmente significa para nós hoje. O legal, Rio e Sora, é porque ele vai falando de temas da África que muitas vezes é estigmatizado, né? Aqui pelo Ocidente, aqui por nós mesmos, né? Aquele, país da fome, só tem pessoas que... Igual aquele deputadozinho, determinado deputado aí, que disse que o africano não tinha um QI, era um QI menor do que de um macaco, né? Então, assim, você pega que lá só tem ditador, que lá o pessoal só tem pobreza. Então, eu descobri esse canal, Eu Afro, que é muito, muito, muito massa, porque ele tem vários vídeos falando de várias situações, né? Ele fala como líderes africanos se sentem em relação à França, analisando alguns ditadores, né, como Muammar Gaddafi, eleições, a divisão dos africanos, por que existe essa falta de união, e mostrando que é um continente muito rico, né, e muito diverso, e a gente não pode colocar como sendo a mesma coisa. Então, muito legal esse canal do YouTube, Eu Afro. Eu vou colocar aqui na nossa descrição. Mas vamos passar para Hildon Oliver. Qual é a sua pitada de melange, grande Hildon? Rapaz, a gente tava até... Os nossos patrões, né, que recebem as nossas dicas, né, ou alguns trechos extras que não saem no podcast, a gente tava falando também sobre questões de relação de trabalho, né? E recentemente eu vi o primeiro episódio de um anime, que ele tá no Crunchyroll, e eu vi que entrou também na Netflix. Então ele vai fazer esse esquema, né? De toda semana entra um episódio. Atualmente, na data de gravação, dia 14/7, sim, a gente é guerreiro e grava um dia antes de postar. Boa sorte, Quem Hildon. nunca? Foda-se o editor. Sou eu o editor. Mas, assim, inclusive, gente, desculpa não ter esse atraso, é porque eu tive uma semana muito corrida por conta do Sana, né? Evento de cultura pop que teve aqui. Inclusive, Pascoal, antes de dar minha dica, eu quero mandar um cheiro, um abraço pro Rafael, que ele é lá do Piauí, cara. E ele foi lá. Ele foi lá no stand, porque ele perguntou pro Pascoal se ele. É o Arraques do Nordeste. É o Arraques do Nordeste. Piauí é quente, viu, gente? Piauí é muito quente. E ele foi lá, cara, bater um papo comigo rapidinho, tava na loucura, porque o evento realmente é muita loucura. Ele, cara, porra, vim aqui bater uma foto contigo, o Pascoal disse que estaria aqui no stand. E foi muito maneiro, ele levou o livro e pediu pra mim assinar, e eu fiz um sketchzinho, né, do Shai Hulud, né, bem rapidinho, porque eu não tive muito tempo.
Mas, cara, muito obrigado, bicho. Muito obrigado mesmo. Obrigado sempre que alguém vem e fala com a gente. Hildos, A galera vem me seguir no Instagram. só para lembrar, antes de tu falar da dica, o Rafael, ele não faz parte do grupo do Catarse. É do geral, né? Ele faz parte do grupo geral. Só para lembrar para vocês, tá? A gente tem um grupo do WhatsApp Sim. geral dos ouvintes, né? A galera tá lá, batendo papo. E tem um grupo que somente nesse grupo, que é o grupo do Catarse, do WhatsApp, que somente nesse grupo está a presença de Hildon Oliver com dica. Qualquer dia eu já falei que eu faço uma surpresa lá, vou lá dar É uma porque chegada. vocês não sabem dos bastidores. O Hildon estava mostrando aqui para a Sora como colocar o creme Nivea num pente, né? Com um pente especial para deixar o cabelo lindo como o dele. Então, não sei como... é nesse nível. Ela tem um cabelo incrível, viu, bicho? Continua aí. Pois é. Então, um abração, obrigado mesmo. Foi emocionante, porque a gente vê o quanto nosso trabalho tá rendendo frutos e tá atingindo uma galera. Isso é muito legal pra gente. E falando de relações de trabalho, né? A gente falando sobre isso, existem várias obras que abordam isso de uma forma muito massa. E eu quero indicar aqui pra vocês o Zoom. É o Zoom 100, eu sempre esqueço como fala, mas eu chamo ele de Bucket List of the Deaf, né? Que a gente acompanha a história do Akira, né? Olha aí, Akira é um dos meus mangás e barra filme anime favorito. Mas a gente acompanha a história do Akira, que ele entra para trabalhar numa empresa e após 3 anos ele tá completamente exausto, cansado. Ele percebe que ele não tem tempo de vida, ele não tem qualidade de vida, ele apenas trabalha, né? E enquanto ele não consegue se relacionar com as únicas relações pessoais dele são ligadas ao trabalho, isso é um pouco triste também, sabe? E são sempre relações assim muito frias, assim, muito distantes. E ele é meio que apaixonadinho também por uma menina do trabalho. E ele percebe que essa menina se envolve com o chefe. A relação também é bem estranha, chega a ser até assediosa, sei lá, muito esquisita. Mas ele acaba ele num belo dia ele descobre que ele tá no meio de um apocalipse zumbi, né? E com isso, cara, o primeiro start na mente dele que acontece é que ele finalmente pode ter um dia de folga, sabe? No meio do fim da humanidade, as pessoas morrendo, ele consegue finalmente ter tempo, né? Tempo de qualidade para fazer as coisas que ele deseja. Por isso o nome, né? Bucket List of the Deaf. Ele vai fazer uma listagem das coisas que ele sempre quis fazer. E a correria da vida adulta, né? Dessa troca de tempo, né? Por dinheiro, por moradia, por alimentação. E às vezes a alimentação, o descanso, o lazer não é de qualidade. Porque a gente troca o nosso tempo, né? Por trabalho, por dinheiro, para poder ter uma vida, e às vezes a vida nem digna né, cara? A gente apenas trabalha e fica nesse ciclo absurdo. E é um baita de uma crítica social. Eu tava assistindo com Bruna, né? E ela teve um momento que eu olhei assim pra mim e disse, amor, eu tô meio na bad, assim, sabe? Porque é uma puta da mensagem. E eu vi algumas pessoas reclamando, Pascoal, dizendo assim, caramba, eu não gostei, porque eles censuraram em vários momentos o sangue dos zumbis. Os zumbis, eles aparecem meio colorido, né? Só que também tem cenas de sangue, né? Com sangue vermelho. Isso não é censura, porque isso inclusive é falado pelo próprio personagem. Eles que pela primeira vez, no meio daquele caos, né? Que ele consegue entender a alegria de ter tempo pra si, é que ele consegue ver cor no mundo, cara. Sabe? Mesmo no inferno, ele enxerga a cor. Caraca. É profundo, cara, porque realmente você pensa, né? Nesse ritmo que a gente vive hoje de produzir, sei lá, só um colapso social, um apocalipse zumbi pra fazer a gente parar mesmo. É uma coisa profunda. É uma puta da crítica social fodida, né? Coisa que a gente vê até muito em séries como Black Mirror, né? Que essas relações. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu já fiz uma palestra sobre tempo, né? Que a pessoa fala assim, todo mundo tem um preço, né? E as pessoas dizem, eu não tenho preço. Tem sim, e às vezes teu preço é um salário mínimo. Porque tu tá trocando o teu tempo de vida, tempo de qualidade, por um salário mínimo. E você... Cara, a gente é muito... porque a gente precisa viver, né? A gente precisa comer, a gente precisa... Só que a gente tá cada vez mais, principalmente nessa conjectura econômica que a gente vive hoje em dia, parece que a gente só trabalha pra isso, cara, pra pagar a conta. E o lazer, a gente não consegue... O tempo de qualidade com os nossos familiares a gente não consegue. E que baita, sabe, de um anime... onde o protagonista tá gritando Yatá porque
tem um apocalipse zumbi, ele pode descansar. Sabe? Isso me lembra, Rio, daquele meme da professora que é presa e ela começa a ler os livros. Agora eu tenho tempo para ler meus livros, tá ótimo, não me tirem daqui. Me lembrou isso. Repete só mais uma vez o nome aí do anime. Cara, é Zoom 100, né? Zoom 100, Bucket List of the Death. Vocês podem assistir ele na plataforma da Crunchyroll ou na Netflix. E, inclusive, na CCXP do ano passado, a Netflix anunciou um live action desse anime, desse mangá, na verdade, que vai estrear agora em agosto, né? E a JBC tá acabando, deve estar começando, inclusive deve estar recebendo esses dias, o primeiro volume do Bucket List of the Death. Então eu super indico o anime, o mangá, e fiquem atentos pra estreia do live action, porque eu vi o trailer e tá muito parecido com o mangá. Mas live action, pelo amor de Deus, é fazer o nome do pai, do filho. Mas pelo menos é japonês, né? Pelo menos é japonês. Ok, vamos nós. Então vamos ouvir agora a pitada de melange da nossa convidada, Hildon. Sora, por favor, Sora. Então, eu tô numa fase meio de gostar de Star Trek, né? Tem um tempo que eu comecei a assistir a série original e tava muito engajada nesse universo de Star Trek, só que eu não conhecia... É tudo zoado, né, Sora? Mas é muito bom. É muito bom. E eu não conhecia muito das temporadas mais novas, né? Via o pessoal comentando e tudo mais, mas não conhecia essas mais novas, mais recentes. Aí eu resolvi fazer isso, matar essa falta minha e assistir a temporada mais nova que tá saindo, que é Star Trek Strange New Worlds. E, cara, foi a maior sorte, porque essa temporada, especificamente, é uma temporada que ela pega o estilo mais moderno de Star Trek, só que ela mescla com aquele formato mais episódico da série original. Então, ela tem essa coisa, sabe? Dos episódios terem uma história meio fechadinha ali, ao mesmo tempo que tem uma história de background acontecendo. E, assim, a Strange New Worlds, ela traz de volta um personagem que é meio lendário em Star Trek. Na série original teve um episódio piloto que teve um capitão chamado Pike, Christopher Pike. Eita, meu voz indo embora. Christopher Pike. E esse capitão só apareceu no primeiro episódio. Depois ele chegou a reaparecer num episódio da série original, mas com uma história assim meio de flashback. E ele permaneceu ali como um personagem... Aquele personagem que o pessoal conhece, mas as pessoas não têm nem muita coragem de mexer com ele, porque é bem assim... ele é um personagem que ficou meio lendário, né? E a Strange New Worlds, ela pega o Capitão Pike e traz de volta em uma temporada que remete totalmente à série clássica. Inclusive, ela tem conexão com a série clássica. Então, é muito bacana, porque é o Capitão Pike na Enterprise antes do Capitão Kirk. E até a tripulação é outra tripulação. Tem algumas pessoas em comum, como o Spock, a Uhura, a enfermeira Chapel, mas... É porque o Pike, ele é até rejeitado, né, no piloto, né, daquele Star Trek The Cage, né? Isso, o Pike, ele... Aquele piloto, ele foi rejeitado pela NBC, né, a NBC achou muito sério, assim, aí eles pediram pra fazer um negócio mais divertido. Só que o ator... porque ele seria o protagonista, né? Isso. Só que o ator que fez o Capitão Pike na época, quando começou o Gene Roddenberry querer produzir o segundo piloto, ele queria mais ir pro cinema, porque ele já era um ator grande no cinema. Ele achou que esse negócio de série não ia pra frente com ele. Aí trocou pelo William Shatner, que ficou como Kirk. Eu acho que o nome dele é Jeffrey alguma coisa. Jeffrey, agora não vou lembrar o sobrenome. Não lembro. Também não lembro, mas é porque eu curto muito as primeiras temporadas de Star Trek e os filmes também, sabe? E aí eu acabei dando uma olhada nesse material. Pô, agora me deu uma vontade de ver a série. Eu vou te falar, tem um episódio da série clássica que o Capitão Pike retorna, né? Porque eles meio que reutilizam as cenas do piloto e fazem uma história lá, onde o Capitão Pike tá todo detonado e o Spock manda ele de volta lá pro planeta dos Talosianos.
E a Strange New Worlds faz conexão com isso, porque o Pike ele não apareceu pela primeira vez nessas séries novas na Strange New Worlds, na verdade foi na Discovery. E na Discovery aconteceu uma coisa lá que ele viu o futuro dele. E o futuro dele é o que acontece nesse episódio da série clássica. Então é muito maneiro. Tem toda uma... Ela praticamente liga tudo de Star Trek, é muito bom. Eu lembro que nesse episódio ele, tipo, tem um acidente, né? Ele fica ferido pra caramba, fica paralisado, uma parada assim, tem umas paradas. Aí depois eles até falam do personagem de novo em vários episódios, até naquela Deep Space Nine também, eles citam ele. Cara, agora não fazia ideia essa hora. Muito obrigado. Quem gosta de Star Trek clássica, assista Strange New Worlds, porque ela praticamente fez uma temporada perfeita pra quem gosta dos mais antigos. E a gente assiste aonde, Sora? Já que tem, tu sabe? Tem na Paramount+. Paramount. Mais uma dica que a gente fica... Sempre, eu tô assistindo uma dica da Julia Massen no último, que foi o Invasão da Apple, né? Essa é maneira. Eu tô no 5º capítulo, tô gostando, bem legal. Já vem a Sora e mais um, não tem espaço não, Sora, por tempo. 24 horas aqui. Mas vamos nós terminar aqui o nosso Notícias do Império. Vamos para a análise do capítulo 19. Grande Rio do Grande Sora. Vamos para esse capítulo 19, que ele obviamente é maior do que o capítulo 18, que só foram 4 páginas, mas ele é um capítulo que vai correndo mais rapidamente da metade para o final, né? Assim, no início a gente tem uma certa tensão, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas obviamente a gente precisa começar com esse excerto, né? Que esse excerto realmente, assim, ele é de se pensar, né? Ele fala assim, vocês já ouviram na voz sexy, aveludada de Hildon, e vão ouvir aqui na minha voz mais modesta, mas fala: deveria existir uma ciência do descontentamento. As pessoas precisam de dificuldade e opressão para desenvolver músculos psíquicos. Gente, que excerto para se pensar, né? Muita coisa aí nessa... Sim, e aí eu vou passar para vocês, mas eu acho que serve para tudo, né? Essa mensagem serve para Casa Atreides, né? Que assim, será que eles estavam preparados realmente com músculos psíquicos para enfrentar as dificuldades de Arrax? A gente viu que não estavam, né? A galera estava começando a beber demais, estava começando a haver uma certa desconfiança, eles caíram na lábia dos Harkonnen de implantar lá um traidor e eles ficavam desconfiando um dos outros, né? E aí também, esse capítulo especial, a gente vai ver aqui um pouco sobre Poe e Jessica, e aí também é a pergunta, será que eles estão preparados, né? E será que nós também, no nosso dia a dia, nossa vida, estamos preparados para as constantes mudanças, injustiças, opressões? Até que a gente falou no Notícias do Império, no Pitadas, né? O Hildon falando sobre algumas questões da nossa vida, né? Será? Assim, obviamente, né? E aí eu vou passar para você. Não sei se necessariamente a gente precisa de opressão para criar essa casca mais grossa, mas você vai, em algum momento da sua vida, você vai sofrer algum tipo de opressão. Então isso também não podemos deixar de dizer que isso não vai acontecer. Mas o que você acha aí, Grande Rio de Sora? O que vocês acham desse excerto? Eu acho que ele tem muito a ver com aquele pressuposto de que a evolução, ela só vem do caos. Se tá tudo certo, se você tá acomodado, se você tá tranquilo, não tá pensando em nada assim de ruim que pode acontecer, você não melhora, sabe? Você não evolui, você continua numa linha reta. O que eu não vou falar necessariamente que é ruim, mas só quando existe um descontentamento, só quando existe uma opressão, surge a tentativa de se tornar melhor, mais forte, né?
Eu acho que esse excerto tem muito a ver com isso, que esses músculos psíquicos são justamente resultado desse tipo de dificuldade. E aqueles que não têm esse tipo de dificuldade, muitas vezes acabam caindo em armadilhas, né? Justamente porque eles não pensam em muita Perfeito. coisa. E eu acho que também esse excerto, viu, Hilda, ele acaba revelando também um pouco da vida do Frank Herbert, né? Que é o escritor do livro, né? Porque a vida do Frank Herbert, desde a infância, não foi uma coisa tranquila. E isso eu sempre vou falando no decorrer dos capítulos, né? A gente vai fazer até tô prometendo algum tempo, mas a gente vai fazer um Dunaverso só sobre o Frank Herbert, sobre a vida dele. Como qualquer pessoa, cara, o Frank Herbert tinha suas qualidades e seus defeitos. Então, não era um cara 100%, ele tinha vários problemas, né? Ele teve problemas sérios com os filhos dele. Um dos filhos ele deixou de falar, o outro, aliás, ele se afastou dos dois. O próprio Brian, o Hildo faz bullying com ele, né? Dizendo que ele escreve as fanfics. o Brian, ele virou alcoólatra, cara. Assim, então, assim, a criação e o Bruce, ele era gay, ele era dos movimentos, participava de movimentos, né? Na época, né? Contra qualquer tipo de discriminação. E ele não teve o apoio inicialmente de toda a família, não foi só do Frank Herbert, né? Porque assim, década de 80, né? Então assim, muita coisa a gente tem que contextualizar, né? Não é que a gente que passar o pano, mas muita coisa a gente contextualiza. E o Frank Herbert... É uma sociedade que ainda meio que engateava, né? Com os direitos. Com os direitos. Era muita coisa. E o Frank... Era mais normalizado esse tipo de pensamento, né? E era assim, era uma coisa muito desconhecida. Era uma coisa que não era uma coisa assim, por isso que as coisas que a gente conquista hoje em dia, muitas pessoas falam, o mundo hoje é muito melhor do que antigamente. Mas o mundo ele é muito melhor do que antigamente, porque houve muita luta, né? E olha que nós não estamos tranquilos, né? Como falando, nós temos muitas situações. Exato. Mas Pascoal, não vou longe não. Eu tô recentemente, finalmente lendo. Todo mundo sempre me falou, Hildo, assiste Fullmetal Alchemist, né? Sim. E eu tentei ver o anime, foi igual e aconteceu a mesma coisa com One Piece, né? Hoje em dia eu sou um grande fã de One Piece, mas eu não consigo ver o anime. Tá. Consegui me conectar demais com o mangá. Aí eu fiz a mesma coisa agora com o Fullmetal. Aí tô me conectando absurdamente. No primeiro volume, cara, por 2 momentos, um personagem lá, o padre, né, que as pessoas que estão ouvindo que leram ou assistiram a Fullmetal vão saber, a tradução, ele utiliza a infeliz frase de assim, vocês estão denegrindo a minha imagem. Né? Eles utilizam a palavra... E isso é uma tradução de 2006, nem faz muito tempo, sabe? Isso. Então, assim... E que bom que isso me causou incômodo no ato da leitura, sabe? Sim. Porque a gente vê o quanto esses processos de mudança de sociedade... São os músculos psíquicos aí, ó. Exatamente, são os músculos psíquicos que conseguem entender que não dá mais pra gente... Opa, isso aqui tá errado. Mas, ao mesmo tempo, e apesar de ser tão recente, né? A gente falando questão histórica, né? 2006 foi ontem, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, que bom que as coisas estão mudando e que bom que as coisas estão incomodando a gente. E que bom, principalmente, que a gente tá falando sobre isso, né? Uma das coisas que eu acho ridículo na Disney é esse apagamento de sua história, né? Sim. E eu sempre fico muito feliz que você não é uma pessoa que traz esse apagamento da história do Frank Herbert, muito pelo contrário. Não. Você deixa muito claro, você traz as falhas. E é interessante que essas críticas e essas próprias falhas dele, o próprio Frank Herbert parece que já estava criticando ele mesmo no livro. Exato. Ele vai amadurecendo. Porque, às vezes, por exemplo, se me pegarem há 20 anos atrás, gente, eu era um fundamentalista religioso. Então, assim, se tivesse internet como tem hoje em dia, eu tava publicando as mais loucas heresias, assim, tá entendendo? Então, assim, as pessoas mudam. Então, o Frank Herbert, quando eu falo de mudanças, é porque o Frank Herbert, quando criança, ele sempre praticamente teve que se virar sozinho, porque ele tinha pais alcoólatras.
pais alcoólatras, no nível de ele ter que, com 18 anos de idade, pegar a irmã mais nova, sair da casa dos pais, você imagina a loucura, e morar com os tios, porque ele não era mais seguro ficar com os pais, né? E ele era uma criança também, na época do crash, da quebra da economia mundial, lá em 1929, ele era uma criança. E a família dele ele não foi tão afetada, porque eles moravam assim num sistema de fazenda autossuficiente. Então, assim, as coisas básicas de subsistência, eles não tinham o problema, né? As pessoas da cidade, outros é que tinham, porque precisavam comprar, né? Então, ele tinha esse lema, e isso fazia, muitas vezes, que o seu modo de ver o mundo é a necessidade de a gente fazer as coisas por conta própria, sem ajuda de governo, de grupos econômicos. E aí, porque ele conseguia, tá entendendo? Então, assim, era uma visão particular dele. Às vezes também é uma visão meio complicada, porque tem pessoas que não vão conseguir e não vão ter a mesma oportunidade de ter uma família que tinha uma fazenda, que tinha todo um sistema ali que conseguia sobreviver. Mas só que isso marcou a infância dele, marcou a forma de ele ser pai, né? Que ele não teve uns pais, né? Ele não teve isso na infância, né? Era um negócio tal que o pai dele era policial rodoviário, que o pai bebia demais e o cara entregava a arma pro Frank Herbert atirar, assim, com 9 anos de idade, tá entendendo? Era um negócio assim, louco, cara. Então, assim, então você fica imaginando o que passou. Então, todos os livros que do Frank Herbert e contos, ele faz a mesma coisa. Ele coloca personagens reagindo a uma pressão intensa, né? Acontece alguma coisa, a partir daí, o que é que esse personagem vai fazer? Essa é a dinâmica. Você pode ver que todos os personagens do Frank Herbert, eles vão atuar dessa forma. Então a gente continua nesse capítulo, e aí começa a tensão, né? E aí eu até coloco aqui a questão feminina da Sora em primeiro lugar, porque esse é um capítulo tenso, né? A gente começa com Lady Jéssica meio que atordoada, querendo acordar e não consegue, e ela começa a notar que coisas estão acontecendo e ela não está entendendo, né? Então, assim, alguma coisa no corpo dela, no interior dela, está gritando, alerta, alerta, e ela só se lembra de ter ido dormir na noite anterior e agora acordar dessa forma. Então ela começa a perceber que está amarrada nos pulsos e tornozelos, tem uma mordaça na boca, estava deitada no chão, né, com as mãos atadas às costas, estava com as amarras de Creamskull, acho que é assim que se fala. Tem alguns nomes em Duna, gente, que é complicado. E só sei que era um tipo de fibra que, se você puxasse, ela apertava automaticamente. Não podia até decepar a sua mão se você ficasse se mexendo muito, né? E ela percebe também que não está no quarto dela, né? Então, assim... E aí tem a grande revelação. Ela foi drogada. E aí você mostra o quanto as Bene Gesserit são foda, né? Porque quando ela começa a fazer aquela forma de poder manter a calma, aquele método Bene Gesserit, ela conta o tempo para trás, né? E aí ela descobre que está inconsciente quase 1 hora, né? Quase 1 hora. Sora. E aí, cara, a gente vê a situação. Chega os Harkonnen e chega o Barão Vladimir e Peter De Vries nessa sala. Ela toda amarrada. É de uma violência simbólica e uma violência física brutal para uma mulher estar nessas condições, né, Sora? Nossa, com certeza. É uma situação que até a Jéssica, como uma Bene Gesserit, né, ela consegue ver muita coisa que está acontecendo, consegue sentir as pessoas andando ali no corredor, consegue regularizar as batidas do coração, né, para dar aquela acalmada, mas você vê que até mesmo sendo a Lady Jéssica, ela fica ali num estado de pavor, você sente a tensão dela, né? Aí ela começa já a pensar, meu Deus, e o Paul? E o Leto? 1000 coisas se passando na cabeça dela ali ao mesmo tempo.
É uma situação, assim, tenebrosa, de verdade. Não, e tem uma outra questão também, que assim, a primeira coisa que ela pensa é o Paul, né? É interessante, ela não pensa primeiro no... meu Duque, né? E o Paul? Primeiro vem ela não pensa nem nela, né? Cara, pensa, cadê o Paul? Mas uma coisa que também me angustia nesse capítulo, e eu acho que acaba sendo uma realidade, infelizmente, para todas as mulheres, porque nós vivemos, sim, numa sociedade patriarcal, a gente vive, sim, numa sociedade em que existe toda essa questão. E aqui, mais uma vez, ela é comprovada, porque assim, quando uma mulher está amarrada e amordaçada, existe ali um risco real de estupro, né? E de poder. E de colocar aquela pessoa ali de forma submissa e ela vai servir aos seus prazeres, né? E isso é visto de forma inicial aqui, né? Com o Peter de Vries, que é o mentate deturpado, eu gosto de chamar ele de mentate distorcido dos Harkonnen, que ele tinha feito um trato com o barão Vladimir Harkonnen, que quando terminasse tudo isso, né, quando eles conseguissem entrar em Arrax e destruir todos os Atreides, a Lady Jéssica era o seu troféu, era o seu prêmio, né, para os prazeres, né, Rio? Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Cara, bicho, é muito degradante, né, assim, e o quanto... E mais uma vez, né, Frank Herbert, ele colocando os Harkonnen nessa posição de que, como eles são horríveis, né, tipo assim, a burguesia é ruim, mas esses eles conseguem ser piores, sabe, eles são os melhores dos piores, né, e como você mesmo falou, você tem uma mulher extremamente poderosa, que movimentou, isso eu já falei algumas vezes, Jéssica movimenta essa história de formas absurdas e completamente entregue, completamente, sabe, incapaz de se poder se defender, e a única coisa que ela pensa é no filho e depois no esposo. Ela não pensa nem nela, né, nessa situação horrível, cara. É um capítulo que dá um pouco de incômodo na hora da leitura, sabe? Aí que você vê que a objetificação feminina não é uma coisa de classe, né? Não é uma coisa de nada, porque a Lady Jéssica é colocada ali numa situação de mulher objeto. Exato. Ela é uma lady, ela é uma Bene Gesserit, ela não é uma qualquer, né? E isso vai acontecer 2 vezes nesse capítulo, né? Em 2 momentos ela vai ser exatamente isso, o troféu dos abusadores, dos caras, né? Em 2 momentos, o primeiro momento é esse com o Peter, né? E é interessante também, eu queria colocar aqui para vocês, não sei se vocês têm essa mesma percepção, discordem se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu já li e vi alguns vídeos pontuando que tem muito escritor e diretor que usam cenas de nudez feminina ou de situação de estupro ou com algum tipo de violência contra a mulher como uma forma de alavancar o enredo da história. Usa isso como um mote para outra coisa, mas na realidade é totalmente desnecessário. Eu vi muito essa crítica com o Game of Thrones, né? Que em determinados momentos o cara começou a colocar ali a nudez feminina e mesmo a exploração do corpo feminino, que poderia ter sido colocado não daquela forma, né? E nessa escrita aqui do Frank Herbert, foge totalmente disso, porque a gente está vendo nesse capítulo, né, todo tipo de ameaça, como eu falei, física e psicológica. Mas em nenhum momento é colocado isso como uma forma prazerosa ou mesmo erótica, né? Não existe detalhes sobre isso. E quando a gente lê, na realidade, a gente se sente desconfortável. Você não fica querendo ler o que vai acontecer. A gente sabe que o Barão é um abusador, a gente vai falar um pouco sobre a diferença de um abusador e de um pedófilo, e que ele tem prazer com essa atitude, mas nós, leitores, não vamos seguir esse prazer dele, porque pra gente fica uma repulsa de tudo aquilo que o Barão tá pensando naquele momento. Não sei se vocês percebem isso. Todo momento a gente vê coisas sendo pontuadas do Barão e do Peter, e aí você fica com nojo desses caras, mas o Frank Herbert, ele nunca passa além disso. Ele só diz assim, ó, esse cara é desse jeito. Agora, né?
Não sei se vocês Eu acho que o Frank Herbert ele foi muito fora da curva, assim, principalmente porque antigamente na ficção científica pulp, a nudez feminina ela era muito explorada. As mulheres eram realmente. Quando não era um troféu, era aquela coisa. Quando era heroína, ela Vídeo ficava. Barbarella, né, Sora? Isso, era aquela coisa barbarela. O vilão verdade. amarra ela e seu sutiã rasga, exibindo os seios. É um negócio assim, umas coisas bizarras. É, muito ruim. E o Frank Herbert, não, ele focou na tensão da situação. Não foi em sensualidade, nesse tipo de coisa. Foi no quanto a vítima, no caso a Lady Jessica, estava com medo. Foi uma coisa que eu achei até uma sensibilidade muito bacana dele, né? Principalmente considerando essa literatura de ficção científica mais antiga, que realmente tinha muito disso. É que ele continua colocando os tropos, né, desses personagens, sabe? Sou mal, sou, né, sabe? Mas ele consegue tirar essa câmera, né, do ato para a sensação da vítima, né? De como aquilo é desesperador, de quanto aquilo é incômodo, de quanto aquilo tá trazendo aquele desconforto e ela, sabe? Eu acho um capítulo difícil de ler, mas ao mesmo tempo é um capítulo que ele abre pra gente o quanto o Frank Herbert é um baita no escritor, né? O quanto ele consegue ter essa sensibilidade, assim. Eu continuo mostrando que esses caras são nojentos e escrotos. Mas deixa eu mostrar aqui a visão dela, porque né? a gente vê aí dois homens falando da vida de uma mulher, né? Porque o Peter quer a Lady Jessica como troféu, e o Barão vai dizer, olha... E olha como o Frank Herbert vai colocando as coisas. O Barão fala assim, lembre-se que eu estou abrindo mão do menino. É tipo assim, ó, eu também... Cara, isso é tão problemático pra depois, né, Pascoal? Do que a gente vai saber. Exatamente, exatamente. E aqui também ela fala, né? A Lady Jessica, ela tá ouvindo, e ela ouve a voz do Peter, né? Porque ela não conhecia o Peter, né? A primeira vez que ela ouve a voz dele, ela fala assim: a voz era de tenor. Foi um banho gelado em sua espinha. Ela nunca tinha ouvido uma voz tão enregelante. Para alguém com treinamento das Bene Gesserit, a voz gritava, matador. Cara, ela ficou arrepiada da voz do cara. Tu imagina quem é esse cara. Pra ela ficar com medo só ouvindo a voz dele, Hildo. Só ouvindo a forma como que ele falava. Cara, eu fico imaginando esses dois caras psicopatas, né? Eles são psicopatas, são abusadores. E me lembra muito, assim, é como se tivesse na sala o Hannibal e o Joker. Tá? O Hannibal é o barão, aquele negócio mais contido, né? Mas o cara pode fazer coisas horríveis. E o Joker é aquele cara que tá na sala e você sabe que você não sabe. Aliás, você não sabe o que ele vai fazer. Quem assistiu o filme Joker, que eu aconselho a assistir, cara, tem uma cena lá que o Joker, que ainda não é Joker, né? Como é o nome dele, Hildon, que faz o ator? O Joaquin Phoenix. Ele tá num determinado momento junto com um anão, cara. O Arthur. Ele tá com um anão. Cara, eu acho muito escroto as pessoas virem dessa cena, viu? Cara, é angustiante pra mim. Foi angustiante porque você não sabe. As pessoas estavam rindo e eu disse assim, não, gente, não é pra ir. Mas estavam rindo de nervoso. Não, acho que o Hildon tava com um bando de Joker no cinema. Cara... Não, eu fiquei assustado. Porque se aquilo ali, você não sabe o que ele vai fazer. Não sabe, não tem, se você não tem dizer, não, ele vai deixar, não, ele vai deixar viver, não vai. Então é mais ou menos isso aqui, cara. Ela tá com dois caras nesse naipe dentro do... Mas é até o que o próprio Joker do Heath Ledger, né? Ele diz assim, cara, até o Batman chega, né? O Batman do Christian Bale chega assim, você quer me matar? Ele diz assim, te matar? Eu não quero te matar, você me completa, né? Ele diz assim, cara, eu sou um cachorro louco que corre atrás de um carro. Quando o carro para, eu não sei o que fazer. É tipo isso. Né? É tipo isso. Porque, e o mais interessante, tu trazer isso, né? Porque apesar do Barão ter essa ótica e essa estética quase fantasmagórica, ele é um ser humano, né? O Peter, apesar de ser um mentat, ele também é um ser humano.
E essa história é sobre seres humanos, o quanto o ser humano pode ser extremamente deplorável. A gente pode ter o melhor e o pior do ser humano. E essa história é sobre seres humanos, é sobre humanidade. É um sci-fi que se passa num período muito à frente, existe tecnologia, algumas tecnologias retrocederam, né? Mas ao mesmo tempo é uma história sobre humanidade. Porque assim, muita gente pergunta assim, o Barão Vladimir é um pedófilo, né? Porque a gente vê que ele, desde o começo, ele fala de adolescentes, né? Ele é um pedófilo? Ele não é um pedófilo, cara. Porque assim, o pedófilo, ele... Segundo a OMS, tá? Fui pesquisar. A Organização Mundial da Saúde define a pedofilia como um transtorno mental que leva ao desejo sexual por crianças. Já o abusador é uma pessoa que pode abusar de crianças e adolescentes, mas nem sempre sofre de patologia. Então, o Barão... Tipo, ele abusa de qualquer um, né? Ele tem um poder, ele abusa de qualquer um. De criança, de adulto, mas de aí mulher. É sobre... Pronto, você falou tudo. É sobre o poder, né? É como se o fato dele poder abusar é uma demonstração de poder. Porque o pedófilo, como ela coloca aqui como transtorno mental, mas claro, se o pedófilo ele atuar, né? Ele de alguma forma fazer alguma coisa com alguma criança, ele comete um crime. Aí ele vai ser preso por aquilo ali. Mas o abusador, o cara faz porque, para ele, o abuso sexual é algo que o satisfaz, né? Então, assim, mas isso aqui é um gatilho, claro, muita gente às vezes fala, a gente até avisa no livro, né? Que tem essa questão. Sim. Mas é importante pontuar isso para a gente ter bem em mente, como o Hiro tá falando, são seres humanos, a gente tem que ter cuidado, porque tem hora que não são só flores que aparecem, né? Então a gente tem que se proteger. Por isso que a questão dos músculos psíquicos também, né? E quando a gente não... e quando a gente não tem, a gente procura a ajuda de quem tem, né? E aí a gente vê toda essa situação, né? Eles lá... E aí, finalmente, o Peter, ele é convencido pelo Barão por algo que traz mais tesão para ele. Que é o quê? É o poder, né? O Barão fala, ó, em vez de tu ficar com a Lady Jéssica, você vai ficar com o ducado do Duque Leto, né? Aqui em Arrax, você vai ser o cara que vai mandar aqui em Arrax. O que é que você prefere? Ficar com a Jéssica e ser exilado, né? Ir para outro local, não ficar aqui. Ou ficar aqui e ter acesso a toda a especiaria que vocês lembram no segundo capítulo, né? Lembre-se que o mais interessante é que os Harkonnen apareceram no segundo capítulo aqui do livro, né? E só agora no capítulo 19 é que eles reaparecem. Porém, eles estavam em todos os capítulos, porque os Atreides toda a vida viviam com aquela sensação de insegurança. E todo momento eles falavam o nome do Harkonnen, né? Então eles estavam praticamente ali onipresentes, sem realmente estarem, né? Interessante isso, né? A gente ouvia falar dos Harkonnen, parece que eles estavam em todo o capítulo, mas não, é o segundo capítulo que eles aparecem aqui, então é interessante. Então o Peter fica com o ducado, e aí eles acabam seguindo a sugestão do traidor, do eterno último romântico, o Dr. Yue, que o Hildon sempre curte. Hildon, é interessante a palavra traidor, né? Como ela é dita pelos Harkonnen. O cara entregou tudo e ele também é meio que repelido até pelos próprios Harkonnen, né? Aquele traidor. Vamos fazer o que o traidor... Te mandei o nome dele. Vamos fazer o que o traidor orientou. Vamos colocar o Paul e a Jéssica no ornitóptero, colocar no deserto, jogar lá e esperar que um verme de areia engula as provas. Porque o maior medo deles, obviamente, era que depois uma reveladora da verdade, que é uma Bene Gesserit reverenda madre, que no caso era Giles Helen Morrian, fosse lá depois fazer uma entrevistazinha e descobrisse que eles tinham matado, né? Ia descobrir que eles tinham matado. Então era melhor eles não terem sangue nas mãos e deixar que isso acontecesse nas mãos de outras pessoas, né? E aí a gente passa, gente, para essa cena que, para mim, cara, no cinema foi arrepiante. Se vocês assistiram Duna ou no cinema em casa, para mim, essa foi a cena que o uso da voz, cara, me arrepiou completamente, né? O Villeneuve, ele conseguiu, Hilda e Sora, passar exatamente tudo que a gente viu aqui no livro. E chegou num grau absurdo, cara,
no grau absurdo de, olha só, quando eles são colocados lá na nave, diz assim, abrir a porta do tóptero e dava uma olhada lá para dentro, para a obscuridade verde iluminada pelo painel de instrumentos. Gente, se vocês forem ver a cena do filme, é toda verde. É O verdade. Villeneuve, Nossa, ele é muito bom. O diretor de fotografia dele é incrível. cara, é incrível. E assim, essa paixão dele pelo livro é vista nesses detalhes, né? E é interessante também, tá? A gente vai vendo aqui no decorrer, e o Barão, ele descobre, ele colocou a mordaça, né, Rio de Sora, na boca da Jéssica, Uhum. porque assim, lembrem-se que o uso da voz não é todo mundo que sabe que as Bene Gesserit têm esse poder, né? Uhum. Isso. Como é que ela descobriu? O que é que vocês acham? Como é que ele descobriu que ela usa essa voz? O último romântico Sim. falou, né, cara? O último romântico, o Yue, falou, né? Falou pra eles que tinha que se precaver, tinha que amordaçar, porque ele tinha uma esposa Bene Gesserit que também usava a voz. Cara, Então, ele esse cara é um escroto, mas... Cara, agora Cara. só enaltecendo a questão do Villeneuve, né? A senhora até falou, né? E a gente até falou sobre ele no Tuba do Balim, que a gente fez uma participação lá, né, Pascoal? Sim. Que a gente falou muito justamente massa. sobre como a própria direção do Villeneuve, junto com toda a equipe, né, consegue identificar muito bem esses símbolos e adaptar isso muito bem. E o Greg Fraser, né, que é o mesmo diretor de fotografia do The Batman, Debate. do Leon, A Jornada, né, do Creator também, tá trabalhando no Creator, que é um filme que eu tô super curioso. E do Duna 2 também, né? Que vai estrear agora. Então, baita de um diretor de fotografia, né? Não, perfeito. E agora o 2, cara, eu acho que vai ser ainda mais, porque tem mais cor. É. Sim, né? e tem, além de cor, tem muito mais contraste também, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o Villeneuve também percebeu que é legal, ficou bonito, mas se tivesse um pouquinho mais de cor no primeiro filme, seria mais interessante visualmente, né? Para as pessoas. Mas olha lá, como o Villeneuve ele é tão fã, cara, e o Villeneuve ele tem umas questões bem legais também. A gente vê aqui que o Harkonnen ele coloca um guarda surdo, né? Prepara um guarda surdo para caso de alguma forma ela consiga tirar lá a máscara, não, como é que é? A mordaça, obrigado, Sora. Ele não vai ser afetado, né? E no filme, cara, o Villeneuve contratou um ator surdo, cara. O cara que faz realmente o cara, ele é um ator surdo. Muito, muito, muito legal esse cuidado, né, do Villeneuve. Inclusive, já que estamos falando disso, se vocês lembram, aquelas duas serviçais Harkonnen, que são carequinhas, que aparecem no filme, lembra? Então, elas estão cuidando do Barão Vladimir. Elas têm aquela... Como é o nome daquela... É uma doença, né, que cai todos os cabelos, que até a esposa do Will Smith também tinha. E agora o Rio vai pesquisar para mim, que eu não sei como é o nome. É alopécia, gente. As duas atrizes têm essa não sei se é doença, ou se é, não sei dizer como é que é. É uma doença autoimune. Pronto, as duas que ele contratou alopécia também tinham. Então assim, ele tem todo esse cuidado, né, de fazer essa... Quer dizer, eu tô falando, né, mas eu acho que nem sei se é uma doença autoimune ou só uma condição, sabe? Bom, os médicos falem aí pra gente. Exato, nos ajudem, mandem mensagens se falamos besteira, mas retornando a essa cena, o que vocês acham dessa cena vendo o filme do Villeneuve, gente? Essa cena do uso da voz da Lady Jéssica e do Paul pra se salvar desses caras dos Harkonnen. Por favor, falem aí. Cara, a cena do filme, pra mim... descreve muito bem, sabe? É a melhor cena de ação mostra... pra mim, é a melhor cena de ação. E pra mim é muito triste, porque eu esperava muito da cena de ação do Duncan. Exato. Porque aquela cena merecia ser épica e eu tenho minhas críticas àquela cena. Sim. Como eu tenho umas críticas terríveis àquela cena da visão, né? Dele de Power Ranger, eu acho aquilo horrível. Sim. Mas eu acho péssimo. Tanto que não apareceu mais. Não apareceu mais. Até mudaram, né, umas coisas, né? Mas, cara, aquela cena, sabe, pra mim ela é tensa, ela tem a sua cadência certa de ação, de trama. A voz é muito poderosa, a forma como eles instituíram ali, como eles construíram, pra mim,
é uma voz que dá, sabe, que é de se respeitar, né? Não é só você fazer o dedinho e dizer assim, você não vai fazer. Não, cara. Ela é agressiva, sabe? Ela é muito, sabe? Ela é gutural e ela tem a suavidade também. Eu acho aquela cena fantástica. E eu não enxergaria de outra forma hoje em dia. Perfeito. Sora, e mais uma vez a questão da Jéssica, da mulher amordaçada, que ia ser estuprada por 2 soldados. Estavam ali. Pode falar, fica à vontade. Como o Hildon comentou, essa cena ela tem uma carga de tensão muito boa. Acho que o Villeneuve acertou muito ali no tom da cena. E realmente a voz, quando é usada aí, quando você vê a voz sendo usada numa situação realmente assim de tensão, né, de terror, você vê o quanto ela consegue transitar entre o natural e o sobrenatural. Você percebe que é uma coisa natural, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali que não parece que é desse plano. E parece que é aí que tá o poder das Bene Gesserit. Eu acho super bacana. E assim, essa cena ela é super bizarra. Eu vou confessar pra vocês que quando eu li ela no livro, foi aquele capítulo assim, a partir do momento que eles entraram no Tóptero e aqueles caras começaram a fazer comentários sobre a Lady Jessica, né? Ela é bem nascida, não sei o que desperdício. Eu acelerei a leitura. Eu leio devagar, mas eu acelerei. Eu fui passando assim, porque eu tava tão perturbada querendo que aquilo acabasse logo. Eu falei, vou acelerar isso aqui. Se for pro pior caminho, sei lá, eu pulo página. Eu fiquei realmente muito tensa, porque, assim, querendo ou não, você como mulher lendo esse tipo de situação, né, vendo ali acontecendo, é sempre muito pior, né, porque você fica ali pensando, caraca, se a Lady Jéssica tá passando por isso, cara, imagina uma pessoa como eu, sabe? É um pensamento, assim, bem assustador. Bem assustador mesmo. E aí a gente vê que eles conseguem, né? É muito massa, porque o Paul não foi amordaçado e ela estava treinando o Paul com a voz, com o uso da voz. A gente vê isso no início do filme, né? Do Villeneuve, que a gente vê o Paul ensaiando, treinando, né? O uso da voz. Uhum. E a gente vê também desde o início que o ornitóptero ele foi preparado, né? Assim, porque o Hildon, como ele é um cara de coração de pedra, ele não percebeu. Ele não percebeu. Não, porque você, ó, o Yue, ele deixou tudo prontinho ali. Lá vem o Yue. Passa esse pano mesmo pra esse merda. Deixou tudo prontinho, depois de matar o pai do cara, né? Tudo prontinho, tudo tranquilo. Acho uma revolta do Hildon. Mas ele acabou fazendo com aquele ornitóptero até onde ela estava lá amarrada, né? A gente viu que existia ele deixou meio que mais frouxo. Ele não amordaçou o Paul. Então era a tentativa que realmente o Paul usasse a voz e tentasse salvar os dois ali. E é interessante que funcionou, né? Assim, e aí a gente vê uma coisa aqui que é o Paul matando uma pessoa, né? Assim, ele na hora que a Jéssica consegue usar a voz e os guardas lá começam a se matar e só sobra um, e o cara solta o Paul e pede para ele sair do tóptero, quando o Paul vai saindo, ele faz que sai e volta a dar um golpe de capoeira. E aí acerta lá um ponto vital, todo o treinamento que ele tinha sido feito, e mata lá o Harkon, né? E eu acho engraçado que a Jéssica, quando termina aqui, né, vai reclamar que ele não soube usar o tom de voz certo, então tem que treinar mais, que ele não tá bom o suficiente. Acho aquela coisa de mãe, ó, você fez, mas não fez
bem não. Vamos estudar mais, Sim. porque essa coisa não tá aqui. E é interessante que ela percebe também que existe, lá no tópico, foi colocado lá um frame kit, né? Um kit frame, com o símbolo da casa de origem do Yue. No filme, cara, é colocado o símbolo Suck, né? Que é aquele losango, né? Aquele diamante, aliás, né? Aquele diamante. Que ele tem na testa, né? Na testa, né? É colocado no filme, lá no top, é isso. Aqui no livro, não, é a casa dele, né? E a casa dele é um símbolo em forma de caracol, né? E aí vem toda a questão simbólica, porque o caracol, ele tá relacionado com o formato em espiral. E aí essa simbologia do caracol é tipo assim. E aí eu pesquisei, né? E fala que o caracol ele é vulnerável. Para atingir os seus objetivos, ele se desenvolve sempre tentando se proteger e se esconder, né? E o E fez tudo isso, né? Ele entrou dentro da carapuça para tentar se proteger e se esconder, desde o começo do livro, né? Ele se encolhe dentro de uma casca figurativa da traição, que vai consumindo. E nós estamos percebendo ele mais magro, mais pálido, mais desganhado. Obrigado, Sora. Vou falar. Fala, Sora. Eu achei que o Yui foi um safado cachorro sem vergonha. Mas, e assim, olha só, ele parece que estava arrependido do que ele fez, ao mesmo tempo que ele fez. Ele tinha um certo arrependimento ali, sim, mas o arrependimento dele foi assim: eu vou dar uma chance pro Paul e pra Jéssica sobreviver. Eu vou tentar. Se eles não conseguirem, não é problema meu. Ele foi meio assim, né? Aí não é problema meu. Fui legal pra caralho e fazer isso aqui pra vocês. Botei o kit lá, falei pra levar pro deserto. Vocês são morredor, né? Povo de pouca fé. Ele estava lá, deixou lá o tópico tudo direitinho para eles fugirem, né? Deu toda essa oportunidade. Não, mas eles talvez fugirem se... Não, mas é verdade, ele foi... É um merda mesmo. Ele pegou o meu pobre Duque. Mas é interessante essa questão da simbologia do caracol, né? Que é de renovação, né? Renascimento. E aí pode ser também pro Paul e pra Jéssica, né? Porque eles vão renascer agora, né? Eles não são mais A3, né? Assim, no sentido de ter uma casa, de ter todo aquele apoio. Eles estão perdendo tudo. E aí, será que eles vão conseguir fazer esse ciclo, né? Esse novo ciclo e se renovar, né? E aí a gente termina aqui com mais uma angústia, né? Como foi na anterior. Terminou angustiante o capítulo 18 com o meu Duque lá desfalecido. E aqui a gente termina com um ornitóptero chegando, eles conseguem lá matar os soldados Harkonnen e iam sair do ornitóptero e chega um outro ornitóptero lá, né? E a Jéssica grita, cuidado, são Harkonnen, são os Harkonnen. E aí a gente termina esse capítulo nessa tensão, né? Assim, ele é um capítulo que ele corre um pouco mais rápido, mas como a Sora bem disse, né? Ele é tenso, né? Sora, ele não é tranquilo, né? São cenas complicadas. Então, finalizamos aqui a análise do nosso capítulo 19. Vamos, então, para as nossas considerações finais. Grande Hildo, grande Sora. Hildo, que felicidade ter mais uma vez aqui Sora com a gente, né? No Central Pandora. Eu me sinto muito chique. Muito chique, né? Cara. Eu curto o nome, eu curto a estética demais, eu curto sempre as dicas que a Sora e o pessoal do Central Pandora manda, cara. Então, venha sempre. Virei e da próxima vez eu vou pensar numa frase genial, porque dessa vez eu não consegui. A próxima vocês vão ver. Eu vou pensar numa frase assim que vocês vão ficar impactados. E olha só, gente, a Sora não vem mais ao programa, não é porque eu não queira, não. Porque assim, a gente realmente, né, Hiro, a gente tá fazendo várias pessoas estão vindo aqui, a gente tá dando oportunidade a vários convidados. E para fechar o ciclo e começar tudo de novo, a gente vai respeitando toda essa questão. Não é que a gente esqueceu quem já veio aqui. Se fosse a Sora que pudesse, toda semana a Sora tava gravando um episódio com a gente, mas ela tem vida própria, ela não é igual a gente, né? Que Sim, só tem que cuidar do canal dela. Tem muitas coisas, mas sempre é um prazer enorme tê-la por aqui. E o primeiro episódio tá ela, porque realmente é importante. É um episódio introdutório que a gente refez, deu reboot.
E tá aí, a galera quando vem, vai conhecer o DunaCast. A Sora está aqui com a gente também, falando um pouco sobre isso. Mas antes de eu pedir aqui as opiniões de Sora, vamos começar com você, Grande Rildo. Diga aí o seu jabazinho e o que é que você achou desse capítulo. Rapaz, se você quiser o seu podcast editado com precisão, rapidez, 5 horas de podcast, audiolivro, audiodrama, o que você quiser, fala com a gente, entre em contato aí com @radiola mecânica, né? Manda um e-mail pra gente, fala lá no Instagram, manda um oi, o Hildon Oliver Arte, só vem que a gente faz as coisas acontecerem, com muito prazer. Eu amo essa mídia, eu acredito demais na mídia de podcast, que dá pra fazer coisas incríveis. E cara, que capítulo, é um capítulo difícil, particularmente de ler. Eu compacto com Sora, porque tinha horas assim que eu, não, vamos passar logo isso aqui. Mas, e ao mesmo tempo tem esse, sabe, essa de que você fica, nossa, que bom que isso aconteceu, né? Que bom que ela botou isso no lugar. Ainda deu um carão no menino povo. Então, cara, cada vez mais a trama se desenvolve. Eu não vejo dias tranquilos pro menino Paul e pra Lady Jessica. Acho que agora ela vai ter que demonstrar essa força dela mais do que nunca. E eu continuo dizendo, esse primeiro livro não é sobre Paul, é sobre Jessica. É verdade. Com certeza. Ela é a protagonista desses primeiros 22 capítulos, né? A gente tá quase terminando essa primeira parte de Duna, viu, Hildo? São 22, nós estamos no 19. Isso, a gente tá A pertinho. gente tá pertinho e Jéssica é a patroa até agora, mandando em tudo. Com certeza eu acho que também não vai ser um caminho fácil para os dois. Eu tenho mais fé que vai ser mais tranquilo pro Duke do que pra Jéssica e pro Paul. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas vamos ouvir aqui as considerações finais e, obviamente, Sora, fale novidade, o que você quiser do canal. Fique à vontade. Fale. Então, minha consideração final sobre esse capítulo é que realmente ele pra mim é um dos capítulos mais tensos do livro. Não é o mais, tem coisa pior que acontece mais pra frente aí. E, assim, pra mim, a partir do momento que Paul Atreides e Lady Jessica botam o pé no deserto, digamos assim, o leitor de Duna não tem um capítulo de paz. Daqui pra frente o bicho pega. É verdade. Eu até, assim, depois que cheguei nessa parte, eu comecei a ler muito mais rápido, porque os capítulos sempre acabavam meio que numa coisa que eu ficava, não acredito, tem que ler mais esse, acabava que eu li um monte seguido, porque a partir daí o livro fica sinistro, gente, então se preparem, porque o negócio vai ser brabo daqui pra frente. Com certeza. E senhora, fala um pouquinho do Central Pandora, por favor. Vocês que gostam de ficção científica, passem lá no nosso canal Central Pandora, onde toda semana tem muito entretenimento de todas as galáxias. Estou sempre falando de Alien, tem vídeo de tudo de ficção científica, de literatura, Mad Max, Predador, tem muita coisa, gente. Tudo, Star Trek agora tá entrando lá no canal também. Terror cósmico, que eu tô lendo terror cósmico pra caramba e tô falando direto também no canal, então... Inclusive eu adorei o vídeo sobre Tropas Estelares, né, porque é uma obra que eu curto pra caramba e adoro o filme do Paul Verhoeven também, meu diretor do Robocop. Que massa. Ficou muito maneiro. Então, o Matheus fez questão de fazer aquela roupa lá pra... Eu achei a roupa estranha. Sim. Faz parte do meu show, Rio. Mas no YouTube sempre tem que ter essas coisinhas. Eu aceitei porque o YouTube ele exige, né? No YouTube, às vezes, você tem que falar como se tivesse... Assim, é legal você falar de temas de forma mais séria, mas às vezes você tem que descontrair um pouco. Às vezes descontrair bastante. Não, mas o vídeo é muito bom. Tem que ser. Claro. O vídeo é muito bom. Claro. Porque, inclusive, Tropas Estelares é um negócio que ela precisa ler melhor com entendimento mesmo, né? Sobre governos totalitários, sobre coisas que a gente abraçou muito e é muito complicado. Então, eu acho um baita do vídeo, pessoal. Hoje em dia, assim, tá sendo necessário, né? O que a gente faz lá no Central Pandora, vocês fazem aqui também, de
começar a aprofundar nas coisas, porque parece que as pessoas ficam muito na superfície, sabe? Então, a gente tem que passar a mensagem que tá ali, às vezes muita gente nem É vê. verdade. Não, é perfeito, perfeito. E realmente a questão do visual, não se preocupe, que é uma das coisas que nós vamos fazer futuramente para os nossos apoiadores no Catarse. Quando o Hildon vier me visitar, gente, o Hildon não veio me visitar ainda aqui na minha casa, tá? Nós moramos na mesma cidade. Ele não veio nem eu. Eu acho que eu não vou. E eu não fui. Ficar fazendo essas porra desses cafés escroto Porque aí. nós vamos fazer exatamente isso. Visualmente vamos gravar, fazer uma live do Pascoal fazendo um cafezinho frame para oferecer ao Hildon. Não tem Aí como. o cara me pergunta por que não vai aqui em casa. Porra, não pode. Agora está explicado. Ó, a minha Hildo podia ser vizinho do Pascoal, acho que ele não ia. Não iria. Não, mas a minha esposa salva. Ela que vai fazer o café, Hildon, não sou eu, não. Mas olha só, as minhas considerações finais é exatamente essa. É um capítulo pesado, realmente, né? E ele tem várias questões aqui sobre a questão do poder, né? Da questão do abuso do poder e do abusador. Então, a gente tem alguns gatilhos para algumas pessoas, então tenham cuidado quando forem ler. Mas mostra um pouco isso, né? Que a gente precisa, se conseguirmos por nós mesmos, termos esses músculos psíquicos que ele fala, e se não conseguirmos por nós mesmos, a gente precisa procurar ajuda, né, especializada para isso, que é importantíssimo, né? Isso é algo fundamental, porque não se consegue somente sozinho isso. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda. Então acho importante essa mensagem também. E a minha outra consideração é que sigam as redes sociais do DunaCast, o Twitter, o Instagram. Também sigam as redes sociais do Duna Hacks Brasil, do Instagram, do Twitter. Entrem nos grupos de WhatsApp que a gente tem, tanto do DunaCast, dos ouvintes do DunaCast. Ajudem, contribuem com Pix. Agora tem Pix, Hildo. Aceitas Pix? Sério? Dunacast@gmail.com. Manda o seu Pix. Depois a gente vai fazer uma campanha de Pix para poder vocês apoiarem. Se não quiserem apoiar lá no Catarse, né? Apoia a gente via Pix, que é importante para poder mantermos esse programa semanalmente. Agradecemos mais uma vez a presença da Sora. Sempre um grande prazer. Grande Hildo, muito obrigado. Até uma próxima semana. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu! Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com